Com você nessa manhã, e eu vou correr aqui, eu prometo. A gente ainda tem mais um culto daqui a pouco. Eu quero falar com você hoje sobre por amor. Durante essas próximas semanas, desde a semana passada, nós iniciamos uma série chamada Por Amor. Semana passada nós falamos sobre por amor, Ele veio. Hoje eu quero falar com você, por amor, Ele morreu. Quantos creem nisso, digam amém. O livro de Isaías, capítulo 53, verso 2, diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Quantos creem nisso, digam amém. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, Ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Semana passada nós falamos, por amor Ele veio, e é verdade, Ele veio, e quando nós olhamos para Cristo, nós precisamos entender que Ele veio por nós, pelos pecadores. A Bíblia diz que Ele veio por cada um de nós, os cansados, os sobrecarregados. Ele veio, por amor Ele veio, para revelar o Pai a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Ele veio por amor. Ele veio como todos nós viemos, dentro do ventre de uma mulher. Ele foi inserido dentro do ventre de uma virgem. Mas a palavra do Senhor nos garante, nos assegura de que Ele era único, porque Ele era o Filho do Deus Altíssimo. Ele veio como único, mas ressuscitou como primeiro. Ele veio como único, mas ressuscitou como primogênito. A Bíblia diz que Ele tem o único reino que não terá fim. Todos os demais reis têm um começo, um meio e o fim, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que nós confiamos e cremos, esse jamais terá fim. Por amor Ele veio, mas por amor Ele morreu. E esse texto de Isaías 53 descreve exatamente quem é Jesus. Ele diz: Ele veio, mas Ele morreu, e morreu por cada um de nós. Morreu por amor a cada um de nós. É incrível, porque se nós pararmos para ver, a maioria, se não todas as religiões, acreditam que Ele veio um dia, seja como profeta, ou seja como Deus. A religião de modo geral acredita em Jesus vindo à terra, mas nem todos creem que Ele morreu e pelo que Ele morreu. São poucos que conseguem compreender que Ele morreu e pelo que Ele morreu. E é claro, se nós pararmos para pensar, como acreditar que alguém morreu para resgatar uma outra pessoa? Como acreditar que alguém morreu para trazer o resgate a alguém que ele nem conhecia? Como crer que Ele veio a essa terra única e exclusivamente para morrer? Você já parou para pensar nisso?
A verdade é que o propósito de Jesus vir nessa terra foi para morrer por nós. E como acreditar nisso? 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É verdade, para muitos é loucura, como um Cristo, como Jesus, como um homem que era 100% homem, 100% Deus, como Ele veio à terra para morrer por nós. Para muitos é loucura, para muitos é apenas uma religião, para outros é apenas uma história, mas isso não é uma história, é uma realidade, é uma verdade. Ele veio e Ele morreu por mim e por você. A cruz é a maior expressão do amor de Deus por nós. Não haveria outra forma de Deus expressar o quanto Ele nos ama do que entregar o seu próprio Filho por amor a nós. Se em algum momento da sua vida, se em algum momento da sua história você pensou que Deus havia se esquecido de você, se em algum momento da sua trajetória de vida você imaginou que Jesus havia se esquecido de você, ei, é só você olhar para a obra da cruz e você se lembrará que aquilo foi feito por amor a você. É você se olhar para a obra da cruz e você se lembrar que tudo aquilo foi realizado simplesmente, unicamente por amor a você. Por amor Ele morreu. A cruz não foi um acidente. A cruz não é um acidente, não pegou Jesus desprevenido, não. A cruz foi uma agenda de Deus. Deus colocou na agenda dizendo: ei, tem o dia certo que eu vou enviar o meu Filho para morrer por eles. A cruz é a expressão máxima da justiça e do amor de Deus. Foi na cruz do Calvário que o Pai esculpiu o seu amor por mim e por você. Foi na cruz que o Pai esculpiu o seu amor por você. Agora, quem levou Jesus à cruz? Será que foram os soldados? Será mesmo que foram os romanos? Será mesmo que foi Judas? Será que foi Pedro? Quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus a esse ato de ser crucificado? Quem? Isaías 53 nós lemos, o verso 5 diz: foram os nossos pecados, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O verso 12 diz que Ele derramou a sua vida até a morte, pois Ele carregou os nossos pecados. Na cruz Ele se fez pecado. Na cruz Ele se tornou substituto. Aquela cruz era para mim e para você. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Quem levou Jesus à cruz? O amor do Pai levou Jesus à cruz. Porque Ele amou tanto o mundo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem levou Jesus à cruz? O amor do Pai por você. Ele te amou tanto que Ele entregou o único Filho. Isaías 53:6 diz: o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. O verso 10 diz: contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Em outras traduções diz: contudo a vontade do Senhor, agradou o Senhor fazê-lo moer. Deus não apenas entregou o seu Filho, mas Ele se agradou em fazer o que fez. Ele não apenas deu o seu Filho, mas Ele estava feliz quando Ele viu o seu filho sofrendo. Meu Deus do céu, eu sei que isso é incompreensível. Tem algum pai, alguma mãe aqui? Tem alguém que é pai e mãe?
É incompreensível isso para nós, é verdade ou não é? Como entregar o seu filho para morrer e vendo sofrer e ainda se alegrar disso? Mas a verdade é, quando ele entregou o seu único filho, ele disse: esse filho vai sofrer para que muitos outros possam vir e não sofrer mais. Eu vou entregar esse filho para morrer para que muitos outros venham e não morram mais. Eu vou entregar esse filho, e a minha alegria em vê-lo sofrer é a certeza de que os demais filhos não sofrerão nunca mais. Ei, eu não sei se você se alegra por isso, mas por amor ele morreu. Quem levou Jesus à cruz? Os meus pecados. Quem levou Jesus à cruz? O amor do Pai por nós. Quem levou Jesus à cruz? O próprio Cristo, se entregando voluntariamente. O Pai não forçou, o Pai não obrigou, o Pai não disse você tem que fazer, não. O verso 12 diz: porquanto ele derramou, porquanto ele entregou a sua própria vida até a morte. Ele nos amou e a si mesmo se entregou. Quem levou Jesus à cruz? O próprio Cristo, de forma voluntária. Hebreus 12 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto está dizendo que Jesus não apenas se entregou, mas ele suportou a dor, porque ele sabia que essa dor não se comparava à alegria de ter você. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Ele olhou para mim e para você e disse: eu sei que vai doer, eu sei que eu vou sofrer, mas nada se compara à alegria de ter esse filho de volta. Nada se compara à alegria de poder olhar para esse filho e tê-lo de volta à casa do Pai. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acidente. Jesus é o Cordeiro de Deus conhecido desde a fundação do mundo. Na mente do Pai, Jesus sempre existiu para morrer em nosso lugar. Ei, fica aqui comigo em nome de Jesus. Na mente do Pai, Jesus sempre existiu com um único propósito: morrer em nosso lugar. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Desde que Adão pecou, a morte se tornou uma consequência do pecado. Desde que Adão pecou, a morte se instalou na terra. Romanos diz: porque o salário do pecado é a morte. Desde o momento que Adão peca, a queda do homem acontece. Daquele instante em diante, a morte então agora começa a reinar sobre a terra. E agora, nós, eu e você, homem, mulher, passamos a ter uma dívida. Desse momento em diante, nós agora passamos a dever algo. E eu quero que você entenda isso, porque Jesus, ele não apenas morreu para nos perdoar dos nossos pecados, Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Não foi apenas para perdoar o seu pecadinho, não foi apenas para perdoar e fazer você uma pessoa melhorzinha. Em nome de Jesus, coloque isso no seu coração e na sua mente. Jesus não morreu naquela cruz para você ter um green card. Jesus não morreu naquela cruz para você ter um social security.
Jesus não morreu naquela cruz para você ter uma cidadania americana. Jesus não morreu naquela cruz para você ganhar uma casa, um carro, ter uma vida melhor aqui na América. Jesus não morreu naquela cruz simplesmente para você não ter mais dor, para você ter saúde, para você não ter enfermidade. Não, Jesus não morreu naquela cruz simplesmente por isso. Ele morreu naquela cruz para pagar a nossa dívida. Ele morreu naquela cruz dizendo: ei, nenhuma dívida mais existe sobre eles. Só um ser humano poderia pagar a dívida de um outro humano. É por isso que ele vem como homem, encarnou-se como homem, e agora ele olha e diz: porque existe uma dívida a ser paga, eu vou pagá-la no lugar deles. A essência da obra da cruz é a substituição. Ele olha e diz: deixa que eu pago essa conta. Meu Deus do céu. Colossenses 2, verso 12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Olha o batismo aí, semana que vem. E com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, pega isso, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha o verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Por amor, Ele morreu, não apenas para perdoar o seu pecado, mas para pagar a sua dívida. Não apenas para perdoar o seu pecado, mas tirar de você qualquer tipo de dívida que havia contra você. O poder não está na cruz, porque milhares de outros homens já haviam morrido na cruz e muitos outros morreram depois. O poder não é a cruz, o poder não está na cruz, mas na obra realizada na cruz. O poder não está na cruz. É por isso que nós podemos até usar um pingente, podemos usar uma cruz, podemos ter uma cruz pendurada na nossa parede, está tudo certo, mas o poder não está ali. Não é isso que vai nos proteger, não é isso que vai nos livrar, não é isso que vai mudar a nossa história. Ei, o poder não está na cruz, porque muitos morreram e nenhum ressuscitou. Milhares de outros homens também foram crucificados e nada aconteceu. O poder não está na cruz, mas na obra realizada na cruz do Calvário. Cristo Jesus, o crucificado, Ele morreu por amor. Paulo diz em 1 Coríntios 2: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo? Ei, tudo mais não me interessa, a não ser Cristo. Toda a mensagem que eu trago a vocês, se não tiver Cristo como fundamento, se Jesus não for o centro, se não tiver Jesus como a base fundamental, tudo o mais não me interessa. Paulo está dizendo: ei, tudo que eu trago a vocês, tudo que eu carrego, tudo que eu ensino, tudo diz respeito a Jesus e este crucificado. O tema central das mensagens de Paulo sempre foi a crucificação. Por amor, Ele morreu numa cruz. Ele se colocou naquela cruz como um assassino, mesmo não sendo.
Por amor Ele morreu naquela cruz. E Ele levou sobre si os nossos pecados, mesmo nunca tendo pecado. Por amor Ele morreu naquela cruz. E Ele se fez morte, mesmo Ele sendo a própria vida. Por amor, Ele perdoou os nossos pecados e pagou as nossas dívidas. Por amor, Ele pegou os nossos inimigos e colocou diante de nós, diante da cruz, e fez dela um espetáculo público. Por amor, Ele triunfou sobre esses inimigos na cruz do Calvário. Aquele que um dia pensou ter vencido Jesus, ao vê-lo morto na cruz do Calvário, mal sabia que Jesus matou a própria morte, por amor. Fique de pé comigo em nome de Jesus.